Olá, está começando o Século News, edição especial. Papa Francisco é recebido com festa em Moçambique. Ele falou sobre os desafios das vocações. Em Ilhas Maurício, o Sumo Pontífice celebrou uma missa para mais de 100 mil pessoas. Papa Francisco é recebido com festa na cidade de Maputo, capital de Moçambique. Confira. Pouco depois das 8 horas da manhã, horário de Roma, na quarta-feira, o Papa Francisco estava indo para a África pela quarta vez em seu pontificado. 10 horas depois, ele chegou ao seu primeiro destino, Maputo, capital de Moçambique, onde foi recebido pelo presidente do país. Mais tarde, o Papa Francisco cumprimentou as outras autoridades que vieram recebê-lo. Todos o trataram com as mais altas honrarias. Enquanto ainda estavam no aeroporto, essas danças tradicionais foram dedicadas a ele. Moçambique recebe a visita do Papa Francisco com enorme esperança. O país sofreu uma série de catástrofes naturais que afetaram profundamente a população. O centro e o norte continuam enfrentando as dramáticas consequências de dois ciclones, Idai e Kenneth, que causaram centenas de mortes e perdas substanciais de material há alguns meses. Paradoxalmente, no sul, a seca agora causa estragos. Moçambique tem cerca de 29 milhões de habitantes. 8 em cada 10 vivem na pobreza, com menos de $2 por dia. É também um dos países da África subsaariana que mais sofreu as consequências da AIDS. O HIV infecta 23% dos habitantes da capital, Maputo. Os moçambicanos também sofreram uma sangrenta guerra civil por 15 anos, que deixou pelo menos 1 milhão de mortos. Em agosto deste ano, foi assinado um acordo de paz entre as duas facções opostas, na esperança de pôr um fim ao conflito. E em Moçambique, ele se reuniu com religiosos e religiosas e falou sobre os desafios de suas vocações. O arcebispo de Maputo esperava na porta da catedral pelo Papa Francisco, que chegou 15 minutos antes do encontro com padres, seminaristas e religiosas do país. Primeiro, ele cumprimentou os mais velhos. Ele parou alguns minutos para rezar em silêncio diante da Eucaristia. O encontro começou com uma oração, mas eles rezaram como se faz em Moçambique. Depois, um padre, uma freira e um catequista do país disseram ao Papa sobre os desafios que estão enfrentando no momento. Santo Padre, há demasiada preocupação com o nosso bem-estar pessoal, sobretudo no que diz respeito aos recursos financeiros para a nossa subsistência. Leva-nos, não raras vezes, a enveredar por caminhos tortuosos que, em vez de facilitarem o nosso ministério, o tornam cada vez mais difícil, chegando a provocar inúmeras defecções entre nós. Como podemos fazer para viver a nossa consagração religiosa com mais fidelidade e perseverança numa sociedade demasiado materialista e alienadora? Constatar que os casamentos de mista religião, particularmente entre católicos e muçulmanos, que antes eram completamente inquestionáveis, hoje enfrentam muitas dificuldades por causa de um certo extremismo religioso que obriga sempre a parte católica a converter-se a outra religião. O Papa, em um intenso discurso, agradeceu-lhes por terem dado suas vidas a Deus e os convidou a renovar essa entrega. Renovar a chamada passa, muitas vezes... Renovar a vocação, muitas vezes, passa por verificar se o nosso cansaço e preocupações têm a ver com um certo mundanismo espiritual. Renovar a vocação passa por escolher, dizer sim e cansar-se daquilo que é fecundo aos olhos de Deus, que torna presente, encarnado, seu Filho Jesus.
Aos olhos de Deus, que torna presente e encarna o seu Filho Jesus. O Papa lembrou que acompanhar as pessoas e carregar suas preocupações cansa, mas vale a pena e mostra a beleza das pessoas que se entregam a Deus. Antes de partir, ele rezou pelas vocações e fidelidade dos padres, seminaristas e religiosas. Então, atravessou o salão central da catedral e pôde ver o entusiasmo dos participantes. Um papamóvel esperava por ele na porta, assim como uma multidão de peregrinos que também queria cumprimentá-lo e vê-lo de perto. O Papa se encontrou também com jovens e lembrou de sua infância e do tempo em que brincava com bola de trapos. O Papa reservou um tempo em sua apertada agenda em Moçambique para se reunir com cerca de 20 jovens que participam de programas da Pontifícia Fundação Escolas Ocorrentes. O encontro foi na Nunciatura de Maputo, onde meninos e meninas disseram ao Papa como o Escolas os ajudou a promover o encontro nas comunidades onde vivem. Francisco escutou os testemunhos e recebeu presentes, como esta capulana, uma tradicional saia africana. Tenho que ponerme. Eles também cantaram para o Papa. Francisco ficou muito à vontade com esses jovens, a quem agradeceu carinhosamente por sua visita. Les agradezco esta visita que me chega ao coração. Mas houve um presente que chamou a atenção do Papa por um motivo muito especial. Pero hay una cosa que me tocó mucho el corazón. Há uma coisa que tocou muito meu coração, e é a bola de trapos. Quando eu era criança, brincava com uma bola de trapos, porque, na época, eram bolas de couro, costuradas com couro e eram muito caras. Cocidas com cuero. Costuradas com couro. Isso eram muito caras. Francisco explicou que nem ele nem seus amigos tinham dinheiro para comprar outro tipo de bola. Ele também sugeriu uma competição artística relacionada a bolas de trapo e anunciou que, se isso acontecer, ele próprio entregará o prêmio ao vencedor. Antes de partir, Francisco deixou sua assinatura e tomou um pouco de mate que foi trazido a ele pelos missionários argentinos. O Sumo Pontífice encerrou a viagem pela África nas Ilhas Maurício. Lá, ele celebrou uma missa para 100 mil pessoas. O Papa viajou para as Ilhas Maurício para passar 8 horas no país. Ele começou sua peregrinação no Santuário Maria Rainha da Paz. Foi uma visita muito simbólica, porque é o único país africano com uma população quase toda hindu. Os católicos são 28% e os muçulmanos 17%. Aqui, o Papa celebrou a missa para mais de 100 mil pessoas, 10% da população. A maioria dos católicos da ilha são crioulos, descendentes de escravos. Outros vêm da Índia, China ou são descendentes de antigos colonizadores franceses. O salmo foi cantado em várias línguas, para refletir as diferentes origens dos católicos do país. Na homilia, o Papa pediu aos católicos das Ilhas Maurício e de todo o mundo que não se desencorajassem diante das dificuldades. Viver a mensagem do Evangelho significa que não podemos continuar esperando que tudo ao nosso redor seja perfeito. Com muita frequência, a sede de poder e interesses mundanos trabalham contra nós. O Papa também se referiu à falta de vocações e de padres idosos. No entanto, ele convidou todos a ver a situação com uma perspectiva diferente. Quando ouvimos o prognóstico ameaçador de que nossos números estão diminuindo, não devemos nos preocupar tanto com o declínio dessa ou daquela maneira de consagração na igreja, mas com a falta de homens e mulheres que desejam experimentar a felicidade nos caminhos de santidade. Devemos nos preocupar com a falta de homens e mulheres que deixam seus corações queimar com a mais bela e libertadora de todas as mensagens. Antes de concluir a missa, o cardeal Maurice Piat, bispo da capital Port Louis, agradeceu a visita. Ele explicou o que significa para esta região, muitas vezes esquecida,
pois é muito pequena. Vous nous interpellez et en même temps vous nous encouragez. Como pai, você nos exorta, nos encoraja e nos mostra sua confiança e certeza de que podemos dar uma pequena contribuição ao grande e extraordinário trabalho da missão global da Igreja. Agradeço de coração. De la mission de l'Église dans le monde. Merci de tout cœur. O Papa lhes deu um cálice para recordar essa viagem toda vez que celebrarem a missa. Em nome da ilha, eles deram a ele uma camisa de futebol do time favorito do Papa, São Lourenço de Almagro, e o mesmo chapéu que os padres usavam para protegê-los do sol. O Papa também cumprimentou pessoas de países vizinhos que viajaram para as Ilhas Maurício para participar da cerimônia. Por fim, saúdo com profunda gratidão todo o povo de Deus aqui presente, e particularmente os fiéis de Seychelles, Reunião, Comores, Chagos, Agalega, Rodrigues e Maurício. Garanto a todos vocês minhas orações e minha proximidade. Que o Senhor continue a conceder a vocês toda a sabedoria e forças necessárias para alcançar suas aspirações legítimas. Peço-lhe, por favor, que continuem a orar por mim. Obrigado. De lá, o Papa foi para a residência do bispo de Port Louis, onde planejava almoçar com todos os 5 bispos do país. O último compromisso do Papa Francisco no continente africano foi um encontro com líderes das Ilhas Maurício. Ele agradeceu o acolhimento no país. O Papa se encontrou em particular com o presidente das Ilhas Maurício e sua família. Francisco então assinou o livro de honra. A reunião privada continuou com o primeiro-ministro do país, com quem ele trocou esses presentes. Ele então se reuniu com os representantes da sociedade civil e do corpo diplomático no mesmo salão em que receberam o Papa João Paulo II, 30 anos atrás. O presidente falou com muito carinho ao Papa Francisco. Merci pour tout, de tout cœur. O primeiro-ministro garantiu ao Papa que os mauritanos de todas as religiões estavam felizes com sua visita. Em seu discurso, o Papa Francisco elogiou a convivência exemplar entre muçulmanos, cristãos e hindus. Ao contrário dos outros países da região, a República das Ilhas Maurício desfruta de uma economia saudável. É por isso que o Papa Francisco fez um certo pedido aos seus governantes. Quero encorajá-los a não ceder à tentação de um modelo econômico idólatra que sente a necessidade de sacrificar vidas humanas apenas no altar da especulação e do lucro, considerando apenas uma vantagem imediata em detrimento da proteção dos pobres, do meio ambiente e de seus recursos. No final de seu discurso, o Papa abençoou algumas plantas que representam o compromisso do cuidado do país com o meio ambiente. O Papa partiu para o aeroporto em meio ao carinho de centenas de pessoas esperando por ele nas ruas. Minutos depois, o Papa Francisco embarcou no local acompanhado pelo primeiro-ministro das Ilhas Maurício. Isso concluiu sua visita de 8 horas ao país e sua 4ª viagem apostólica ao continente africano. E por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no próximo sábado. Um bom fim de semana para você. Até lá.